Que relação tem a leitura da Bíblia com a educação cristã? É sobre esse tema que iremos estudar hoje na EBD Comentada Online. Eu já volto! A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna e hoje nós estamos no encerramento do nosso primeiro trimestre de 2022 da nossa revista da EBD. Hoje a lição de número 13, que será ministrada no dia 27 de março de 2022, com o tema A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Será uma lição que vai trazer uma grande edificação para a nossa vida. Nesse momento, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui para ministrar esta aula da EBD Comentada Online. Ilumina minha mente, para que eu possa ensinar as verdades da Tua Palavra e, ao mesmo tempo, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender e juntos possamos colocar em prática, pois vamos aprender sobre isso mais uma vez, em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu tenho uma surpresa aqui para mostrar para vocês o que nós vamos estudar agora no segundo trimestre de 2022. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, para a Igreja de Cristo, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Esta é a revista do próximo trimestre, tá? E no dia 6 de março de 2022, é claro que você pode estar assistindo esta aula e já passou o dia 6, mas geralmente alguém vê logo uma prévia, porque essa aula vai ser publicada bem antes, né? Então no dia 6 de março, ela vai ser publicada antes do dia 6 de março, no domingo às 13 horas, eu vou liberar um vídeo aqui no canal com o panorama do novo trimestre, falando das 13 lições do que vai ser tratado nesse novo trimestre. E eu quero pedir a você que não deixe de assistir este panorama, esse vídeo que eu vou gravar no próximo domingo, dia 6 de março de 2022. É claro que quando você assistir, já não vai ser o próximo domingo, de repente já até passou, mas eu preciso dar essa informação aqui. Também quero fazer alguns agradecimentos. Eu mostrei na lição passada que vários estados do Brasil, também a Holanda, a Espanha e os Estados Unidos estão acompanhando o canal EBD, a EBD Comentada Online aqui no meu canal. E só faltou aí os estados de Roraima, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Nós conseguimos aí verificar que nós temos realmente alunos no Amapá, temos alunos também no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Tocantins e no Acre também. Só faltou aí, nesse caso, o aluno de Roraima. Se tem alguém de Roraima, por favor, não deixe de nos falar. Se tem alguém fora do Brasil, que não é da Holanda, da Espanha ou dos Estados Unidos, eu também quero pedir a você que coloque no comentário, diga aí de onde você é, para que eu possa também, louvado seja o nome santo do Senhor, mencionar aí o seu país ou também o estado de Roraima, porque o restante dos estados, o meu abraço vai aí para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, também para o Distrito Federal, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, também para o Amapá, para o Pará, para o Amazonas, Acre, Rondônia e ficou faltando Roraima. Cadê você de Roraima? Por favor, apareça aí e dê o ar da sua graça, porque é com alegria que eu recebo todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, tanto vocês que são alunos como vocês que são professores. Eu quero deixar o meu agradecimento nesse final de trimestre. Tem alunos que têm vindo aí da Rede Brasil Oficial, que é a Assembleia de Deus de Pernambuco, que tem como presidente o pastor Ailton José Alves. É um ministério grande, aonde tem esse canal, a aula da EBD é dada, mas tem gente que assiste lá, é membro desse ministério e vem pra cá pro canal da EBD Comentado Online. Também tem gente aí do pastor Agnaldo Bet, que é um canal também
muito conceituado da EBD. Eles têm mais de 350 mil inscritos e tem muita gente que vem do canal do pastor Aguinaldo Betti também. Eu quero agradecer a sua audiência aqui no canal da EBD Comentado Online. Vamos lá para o nosso texto áureo. Eu não podia deixar de fazer esses agradecimentos, essas considerações no início da aula. Texto áureo da lição de hoje. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. Verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. É uma leitura um pouquinho longa, mas vamos lá. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Paulo falando a Timóteo. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo se afastar das discussões que não vão levar a nada. É disso que ele está tratando. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Paulo não está desconsiderando o exercício físico, mas naquela cultura se dava muita ênfase ao cuidado do corpo. E Paulo está falando para Timóteo, você é um ministro do evangelho. Então prioriza a piedade, que para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, Paulo fala para Timóteo, ele priorizar a piedade, uma vida com Deus, porque ela está ligada à vida aqui e à vida futura. Já o exercício corporal era uma coisa só daquele momento, daqui, dessa terra. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Esperamos o quê? Vida eterna. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade. Por que Paulo diz para Timóteo para ninguém desprezar a mocidade de Timóteo? É porque naquele tempo presbítero era um ancião. E um ancião era alguém que já tinha cabeça branca. Já era uma pessoa com idade. Timóteo ainda não tinha alcançado essa idade. Timóteo era mais novo. Então, por isso a palavra mocidade. Não é que Timóteo tivesse 17, 18, 20 anos. Nada disso. Acredita-se que Timóteo tinha mais ou menos uns 40 anos, por aí. Eu só estou dando uma aproximação. Senão vem alguém e pergunta, pastor Mário Luana, onde está escrito isso na Bíblia? Ei, muitas informações nós temos fora da palavra de Deus para dar consistência. Só que aí não estamos dizendo que é um texto inspirado. Por exemplo, como é que você sabe que a cidade de Corinto tinha lá o templo da Afrodite, a deusa do amor? Através da história. A Bíblia não relata isso, mas a história diz isso. Então nós usamos isso como contexto histórico. Porém, a Bíblia realmente não afirma. Então Timóteo não era um jovem de 17 anos, tá bom? Porque quando se fala em mocidade, a gente já pensa logo num jovem de 17 anos. Timóteo tinha pelo menos aí uns 40 anos. Pelo menos. Porém, ainda não estava na faixa de cabeça branca. Então Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Tudo isso tem a ver com a conduta ética de Timóteo, tem a ver com o caráter transformado também. Persiste em ler. Leitura pública, leia a Bíblia publicamente, exortar e ensinar até que eu vá. Pastor, como é que o senhor sabe que essa leitura não era uma leitura devocional de Timóteo? É porque em outras versões, quando você lê o versículo 13, por exemplo, na NVI, na Nova Versão Transformadora, vai dizer, persiste em fazer uma leitura pública. É o que eu faço no Expondo as Escrituras aqui no canal. Eu leio o texto, é o que eu estou fazendo aqui também. Eu explico o texto, e eu trago as aplicações do texto. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Persiste em ler, leitura pública da palavra de Deus, exortar e ensinar até que eu vá. Ensine as pessoas a palavra de Deus. Não despreze o dom que há em ti, então não negligencie aquilo que você foi chamado, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Ou seja, Timóteo foi ordenado por uma junta de presbítero. Não existe esse negócio da pessoa se fazer pastor. Ah, não, Deus tem um chamado comigo, ninguém reconheceu, eu mesmo me consagro. Tá errado. A igreja que necessita de obreiro é a igreja que levanta obreiro. Não é a pessoa que se levanta obreiro. Quem se levanta a si mesmo não tem nenhuma autoridade
vinda da parte de Deus, tá? Deus instituiu a igreja, e é a igreja que vai, quando é levantado um obreiro, é por necessidade da obra de Deus. Então há uma junta de obreiros que Deus usa para levantar um novo obreiro, tá? 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, o que Timóteo estava fazendo, o testemunho de Timóteo pudesse ser visto, contemplado também. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado da sua vida também. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu quero deixar uma observação. Paulo não está dizendo que a conduta de Timóteo vai salvar ele e vai salvar as pessoas. Esse salvar aqui é uma questão de Timóteo ter uma vigilância, é viver de acordo com a vida cristã, é viver de acordo com a salvação que recebeu. E aí sim, ele recebe a salvação, ele vai até o fim e chega no fim, como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não quer dizer que o que Timóteo faz vai gerar salvação. Não é Timóteo que produz salvação. A salvação recebida foi por causa do que Jesus fez, não por causa do que Timóteo faz. Mas o que Paulo está dizendo é: tem cuidado de ti, da doutrina, persevera nessas coisas, ou seja, viva a vida cristã, viva com uma conduta cristã, e aí você receberá a salvação que você tanto espera, e aqueles que te ouvem também receberão, porque eles aprenderão que precisam perseverar até o fim. Introdução da nossa lição de hoje, de número 13, a última lição do trimestre. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual. Toda a introdução é um resumo do que vai se tratar a revista, tá? Então ele está explicando aqui. E o desenvolvimento do caráter cristão. Muitas pessoas, quando vão escrever, querem escrever a introdução. A introdução é a última coisa que se escreve. Por quê? Porque é na introdução que você vai dizer o que você vai falar durante todo aquele conteúdo do seu livro, ou todo o conteúdo daquele escrito que você fez, daquele artigo. Então a introdução nunca é a primeira coisa a ser escrita, ela é a última coisa a ser escrita. E aqui nós temos um entendimento do que vai se tratar. A educação cristã tem como finalidade formação espiritual e o desenvolvimento do caráter, transformação de conduta. Nosso objetivo nessa lição é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino-aprendizagem para a vida. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, toda vez que o texto aparece em preto, é a revista. Está escrito na revista, igualzinho está aqui. Quando aparecer em vermelho, aí é um comentário à parte, ou é um versículo bíblico nesse caso, tá? Como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la? Estudamos isso na lição de número 5, como ler as Escrituras. Por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, que é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para nos instruir em toda a justiça, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Durante todo o trimestre, nós estudamos, essa é a 13ª lição. Nós estudamos 13 lições, estão aí as lições. E dentro dessas lições que nós estudamos a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras, a Bíblia como um guia para a vida, a Bíblia transforma as pessoas, a lei e os evangelhos revelam Jesus, a história, as histórias e as poesias falam o coração, as profecias despertam e trazem esperança, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, as epístolas instruem e formam os cristãos, e hoje a leitura da Bíblia e a educação cristã. Hoje eu fiz diferente, eu não coloquei os quadros aqui à tela, talvez você disse assim: Ih, hoje não vai fazer um resumo. Não, o resumo tá aqui, e eu vou dizer uma coisa para você. Não estudou uma dessas lições? É importante estudar, porque a revista é completa. Então você precisa estudar. Então nós estamos aprendendo aqui o seguinte: a Bíblia é uma ferramenta de ensino-aprendizagem. O que significa isso? O professor ensina, o aluno aprende para colocar em prática. Mas como é que alguém vai colocar em prática aquilo que não compreende? Então a lição 5, que nós estudamos como ler as Escrituras, nós tratamos sobre isso. Se você não estudou, você precisa estudar. E 2 Timóteo 3,16, que vai falar sobre ensinar, redarguir, corrigir e instruir em toda a justiça, é um texto áureo dessa revista, porque esse versículo apareceu muitas vezes durante todas as lições, ou várias lições, aqui no trimestre. A Escola Dominical, dentre outros, é uma agência
educadora no contexto da igreja. Então, dentro da igreja, nós temos uma escola. E qual é a escola que nós temos? A Escola Bíblica Dominical. É uma escola gratuita, no qual todas as pessoas podem fazer parte. É verdade que existem igrejas que não têm escola dominical? É uma triste realidade, porque uma igreja que não tem ensino da palavra, que não tem escola bíblica dominical, é uma igreja que não está cumprindo a questão do ensino-aprendizagem. E como é que vai se fazer discípulo se não tem ensino? Sem ensino, não tem discípulo. Vai ter pessoas que vão estar ali e nem sabem por que direito estão ali. Então é preciso ter escola bíblica dominical na igreja e é preciso ter também culto de ensino da palavra. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que estiverem ali não têm conhecimento da palavra. Existem pessoas que vieram de outro lugar. Mas imagine quem aceitou Jesus numa igreja que não tem escola bíblica dominical e não tem culto de ensino. Essas pessoas vão ter um crescimento na vida cristã defeituoso. E elas não vão ter a base da vida cristã. E aí, quando vier os problemas da vida, elas provavelmente podem se decepcionar, se frustrar e até abandonar a presença do Senhor. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos mostra o caminho que Deus quer para as nossas vidas. Então precisamos estudar a palavra. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada. O que a escola dominical usa para o ensino? A Bíblia. Autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Estudamos sobre isso na lição de número 1, a autoridade da Bíblia. Ah, pastor, será que nós estudamos sobre isso? Estudamos sim. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. A autoridade aqui, ó, a autoridade da Bíblia, colocada aqui para você, tá? É um pouquinho difícil aqui a colocar e mostrar, ó, mas aqui, ó, lição de número 1, autoridade da Bíblia. Então nós estudamos sobre a autoridade da Bíblia e aprendemos que a Bíblia tem autoridade porque ela é a palavra de Deus. Que venhamos compreender que, independente do nosso tempo de conversão, precisamos continuar aprendizes, discípulos, aluno. O que é um aprendiz? É um discípulo. É um aluno do mestre dos mestres por toda a caminhada cristã, através do estudo de sua palavra. Não importa se você tem 30 anos de igreja, não importa se você tem 20 anos de igreja, não importa se você tem 50 anos de igreja, não importa se você é pastor presidente ou se você é membro, nós precisamos continuar aprendendo aos pés de Jesus. O salmista expressa seu prazer, sua satisfação, sua alegria em meditar na lei do Senhor continuamente. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso quer dizer, continuamente. A meditação, portanto, nada mais é do que o processo de revolver a verdade bíblica na mente, sem parar, de forma a obtermos maior compreensão do seu significado através da iluminação do Espírito Santo e certificarmos-nos de que a aplicamos a nossas vidas diárias. Então, presta atenção. Quando você estuda a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, está aqui a Bíblia, você medita na palavra do Senhor, meditar é você ficar pensando novamente sobre aquilo, refletindo sobre aquilo. E, ao mesmo tempo, averiguar se você está praticando aquilo. Porque, às vezes, está ali escrito, não mintais uns aos outros, Efésios, capítulo 4. Não mintais uns aos outros. Aí eu ando mentindo. E aí eu me deparo com essa realidade e digo, eu não estou praticando isso. Mas por que eu não estou praticando? Porque eu tenho vontade de mentir. Em determinados momentos, eu me sinto acuado e aí eu minto. E aí o que eu preciso passar a fazer? Orar. Falar com Deus, Senhor. Eu li aqui na tua palavra que eu não devo mentir. Mas eu já percebi que em momentos assim, para eu me sair bem, para eu sair de determinadas situações, para eu não me comprometer, eu minto. Me ajuda, Senhor, a não mentir. Me transforma, Senhor. Arranca de mim isso, transforma o meu caráter. E aí você vai começar a orar e começar a vigiar. E o Espírito de Deus vai fazer a parte dele, que é transformar. E qual é a sua parte? Vigiar e buscar a transformação. Você já descobriu que não deve mentir, mas tem uma série de outras coisas que nós fazíamos antes de Cristo e que em Cristo nós não podemos fazer mais. E aí nós começamos a pedir a Deus que venha nos transformar. Não é uma transformação automática no sentido de eu cruzar meus braços e esperar. Trabalha aí, Espírito Santo. Tô aqui esperando. Trabalha. Não, não é assim. Você tem que ter um relacionamento com Deus, com oração, com leitura da Bíblia,
jejum, se for possível. Tudo isso envolve aí essa busca diante do Senhor, tá? Devemos entender que a leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então é a Bíblia, é o estudo das Escrituras que é a base da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista está aqui e a base dela durante todo o trimestre foi a Bíblia. Vai entrar a nova revista e a base do estudo é a Bíblia. Nós não podemos usar nada a não ser a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a base do ensino, né, da educação cristã. Vamos lá, a Bíblia é o livro, texto da Escola Bíblica Dominical. Tanto é que existem lugares. Nós temos como hábito estudar a palavra de Deus através de revistas. Mas existem lugares que o ensino da escola dominical é feito diretamente na Bíblia. E está errado ensinar por meio de revista? Não. Está errado ensinar por meio da Bíblia diretamente, sem usar uma revista que está baseada na Bíblia? Também não. Desde que a revista esteja pautada na palavra de Deus, amém. Então tem lugares que ensinam através da Bíblia. E vamos começar um estudo na Escola Bíblica Dominical da Carta aos Efésios. Começa no capítulo 1, versículo 1, até terminar no capítulo 6, no último versículo da Carta aos Efésios. Domingo após domingo vai fazendo a exposição das Escrituras, mostrando o significado, fazendo as devidas aplicações, e o povo vai aprendendo as Escrituras diretamente com o ensino dela mesmo. Mas tem vezes que, como nós, aprendemos o ensino das Escrituras através da revista da Escola Bíblica Dominical, tá? Nesse tópico, aprenderemos que a Escola Bíblica Dominical baseia seu ensino na Bíblia. Por isso, participar dela é uma necessidade que todo cristão tem. Todo cristão deve participar da Escola Bíblica Dominical. Sem exceção. Se ele aceitou Jesus recentemente, ele vai para uma classe chamada discipulado, apesar que discipulado é para a vida toda, mas nós entendemos que esse discipulado é aquele para ensinar a base da fé, para que ele possa tomar a decisão de querer se batizar nas águas e ingressar no corpo de Cristo, na igreja local. Porque ingresso no corpo de Cristo, ele já foi quando aceitou Jesus. A igreja invisível, né, que existe a igreja visível, é a igreja invisível de Cristo, formada por todos os cristãos, em todos os tempos, né? Em todas as épocas. Mas a igreja local, para ele fazer parte dessa igreja local, ele precisa passar por um discipulado, e nesse discipulado ele aprende as bases da fé cristã, e uma vez que ele concorda, entendeu, ele toma a decisão de querer se batizar nas águas, ele é batizado nas águas, confessando ali os seus pecados publicamente, coisa que ele já fez quando aceitou Jesus, mas publicamente ele faz essa declaração. O batismo nas águas é uma ordenança que Cristo deixou para a sua igreja, e aí agora ele ingressa, passa a ser membro, passa a participar do corpo de Cristo, porque uma vez que ele é membro da igreja, ele pode participar do corpo de Cristo, e ele continua a sua caminhada da vida cristã, mas ele continuará sendo um discípulo a vida inteira. É pastor presidente? É discípulo. É evangelista? É discípulo. É pastor auxiliar como eu? É discípulo. Todos nós somos discípulos. Só que em algum momento nós temos também que ser um discipulador. E aqui eu não estou falando de ser pastor. Você não precisa ser pastor para ser discipulador. Você precisa apenas ser discipulado, ser formado, ter uma formação, o Senhor te transformar, e aí você tem condição de falar da sua fé para outras pessoas, de evangelizar, de ensinar a palavra, mesmo que seja informalmente. Ou seja, não precisa ser na classe da Escola Bíblica Dominical, mas você precisa começar a gerar fruto no sentido também de trabalhar no reino, serviço no reino. Todo cristão precisa entender isso. Nós vamos falar sobre isso já já. O currículo adotado. A palavra currículo não é o currículo nosso, das nossas experiências trabalhistas, tá? Das nossas aptidões, dos cursos que fizemos. A palavra currículo no contexto do ensino, é nesse contexto, tá? Significa um conjunto de conteúdos ou matérias usadas em um curso. Em relação à escola dominical, significa que a Bíblia é a única fonte de conteúdo para o ensino. Qual é a fonte de conteúdo para o ensino cristão? Educação cristã. A Bíblia. Só a Bíblia. A escola dominical, eles colocaram uma sigla, ED, né? Porque geralmente a gente é EBD, mas eles estão colocando só ED, escola dominical. É por excelência ensino bíblico.
Então, o que é a escola dominical? Ensino da palavra. Ah, pastor, mas eles fazem citação de algum livro, eles fazem citação de algum artigo, tudo tem que estar baseado na palavra. Se eles fazem citação de algum livro, é porque esse livro está baseado na palavra. Nossa base é a Bíblia. Se tem livros que foram escritos baseados na Bíblia, eles podem ser citados. Se tem uma revista que foi escrita baseada na palavra de Deus, ela é usada para dar aula. Agora, o que nós não podemos fazer é usar aquilo que não baseia-se na Bíblia. E sim em experiência, em outras coisas, aí não, aí nós não podemos fazer isso. Não podemos usar, certo? As revistas que integram o currículo são as lições bíblicas. Por isso chama-se lições bíblicas. Deixa eu mostrar, ó. Tá aqui, ó. Lições bíblicas. Tá? Essa é do professor. Mas lições bíblicas. Por que lições bíblicas? Porque está ensinando a Bíblia. É simples. A palavra lição, em relação ao professor, está ligada ao conteúdo bíblico ensinado. E em relação a eu, a você que ensina, você que é professor, está assistindo aqui esta aula da EBD comentada online, a palavra lição está ligada ao conteúdo que nós estamos ensinando. E em relação ao aluno, você que está aprendendo aí também, nesse momento, mesmo que seja professor, tá? Diz respeito àquilo que é aprendido por ele. Então, lição tem dois sentidos. Do lado do professor é o que ele ensina. Do lado do aluno é o que ele aprende. E todos nós somos alunos e professores em algum momento também. Mesmo que não seja professor da escola dominical, em algum momento nós estamos ensinando alguma coisa. Então, a lição, do lado do professor, é o conteúdo que ele ensina. Do lado do aluno, é o conteúdo que ele aprende. Mas o que nós ensinamos e o que o aluno aprende? Tem que ser a Bíblia. A palavra de Deus. Por isso que o ensino bíblico só é perfeito quando o professor ensina a Bíblia e o aluno demonstra que aprendeu através da prática do que foi ensinado. Não adianta eu despejar informações em cima de vocês. Isso não é ensino. Ensino-aprendizagem significa o professor ensinar, o aluno aprender e praticar. Então é por isso que o professor ele tem o objetivo, ele tem a missão de levar conteúdo para a classe da escola dominical, de forma que o aluno compreenda. Então ele tem que se preocupar com uma didática, ele tem que preocupar com um método de ensino que ele vai aplicar aquela lição, de acordo com a situação, de acordo com a classe que ele está dando aula, para que o objetivo do aprendizado seja realizado, alcançado. Caso contrário, ele vai falar, e as pessoas não vão ter entendido. Quantas vezes eu já ouvi reclamações de pessoas que ouviram mensagens de pregações e não entenderam nada. Ou seja, o pregador falhou na comunicação. Ele não usou uma forma que as pessoas conseguissem acompanhar sua linha de raciocínio. É por isso que as pessoas se enganam muito. Às vezes ele pega um texto na Bíblia e ele acha que pregar é citar vários versículos em várias partes desconexos. Não segue uma linha. A revista da escola dominical tem introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3. O tópico 1, 2, 3 e a introdução e a conclusão estão ligados naquilo que a lição propõe, que é o tema. O tema de hoje é a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nós estamos tratando do assunto e estamos destrinchando o assunto. Estamos desdobrando o assunto, desembrulhando o assunto para você compreender. Então, o professor da escola bíblica dominical, ele não tem que se preocupar só em passar conteúdo. Ele tem que se preocupar nos alunos realmente compreenderem o que eles estão falando. Eu tenho uma professora aqui na nossa igreja que quando ela vai dar aula, ela é professora, me perdoe, eu sei que de repente alguém que está me assistindo está em algum lugar do Brasil que a igreja aí não permite professora mulher dar aula. Mas aqui no Rio de Janeiro é permitido, sim. As Assembleias de Deus aqui no Rio de Janeiro permitem as irmãs dar aula. Eu não estou aqui entrando em questão de debater se o seu pastor ou pastor aqui, ou ministério aqui. Irmãos, a questão é, eu estou apenas dando um testemunho de algo que eu
presencio, tá? Eu não estou entrando na questão de a mulher pode ou não pode dar aula. No meu ponto de vista, biblicamente, eu não encontro nenhum problema da mulher dar aula. Ah, pastor, mas tem um versículo não forma doutrina. Ah, então meu pastor... Não estou dizendo que o seu pastor está errado, por favor. Só que é um hábito aí da igreja, é um costume, não é doutrina. É isso que eu quero deixar claro. Se alguma igreja não deixa que as mulheres deem aula, é um costume da igreja, não é doutrina bíblica. A mesma coisa, tem igrejas que não usam adereços, Assembleias de Deus, geralmente algumas não usam algum tipo de adereço. É costume, não é doutrina. Isso não vai levar ninguém para o céu. Uma pessoa deixar de cumprir isso não vai para o inferno por causa disso. Só que se ela congrega numa igreja que preza pelos costumes, ela precisa obedecer. Ah, então o pastor Mário Luna é a favor que as pessoas obedeçam os costumes que a igreja tem. Sim, se a igreja tem os costumes, se eu vou congregar lá, eu vou ter que participar daqueles costumes. Se eu não aceito aqueles costumes, eu procuro uma outra igreja. Isso não é desobediência, isso não é errado, isso não é pecado eu achar, não. Poxa, isso aqui eu tô vendo que é um costume, eu vejo que isso não tem nada a ver com a questão da salvação diretamente, tá? Até porque não é o que eu faço que me salva, é o que Jesus faz que me salva. Porém, uma vez salvo, eu preciso ter um bom comportamento. E os bons costumes são coisas boas, desde que sejam entendidos como costumes, não como doutrina. Então aqui na igreja existe uma irmã que ela dá aula e ela sempre diz o seguinte nas aulas dela, ela diz assim: vocês entenderam o que eu falei? Se vocês não entenderam, por favor, falem que eu vou explicar de outra maneira para que vocês possam entender. Dá para compreender isso? Então ela dá oportunidade ao aluno de dizer, não, eu não entendi o que a senhora disse. E aí ela vai reformular de uma outra maneira aquilo que ela falou para que a pessoa aprenda. Então, professores que estão me assistindo, não despeje conteúdo achando que só porque você compreendeu, os alunos vão compreender também. Esteja atento nos olhares, nas expressões dos seus alunos. Pergunte. Eu não posso fazer isso porque o tipo de aula na internet gravado não dá para fazer isso. Mas você que está presencialmente, se essa aula fosse ao vivo, se fosse uma live, aí eu poderia fazer, às vezes, uma interação. Mas eu não posso fazer live com o modelo de aulas que eu tenho aqui, porque se eu for fazer live, então eu não vou poder adiantar as aulas, como eu adianto. O canal aqui geralmente coloca aí 3 ou 4 aulas na frente, então eu não vou poder fazer. Então por isso eu não faço live nesse caso. Então essa aula, mas você que está em sala de aula pode ter essa interação com os alunos. E aí ver se eles estão entendendo, se não está entendendo, se tem como mudar o tipo de fala, como você fala, tem que se preocupar com isso, tá bom? Isso é muito importante. Por isso que o ensino bíblico só é perfeito quando o professor ensina a Bíblia e o aluno demonstra que aprendeu através da prática que foi ensinado. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. João 5:39. Examinar as escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava falando ali com os fariseus, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma conferida aqui rápido, porque são tantos textos da Bíblia que a gente pode fazer confusão, e como eu estou citando e essa aula não tem edição, eu posso estar fazendo uma citação errada e eu preciso verificar se é isso mesmo. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quem testifica de Jesus são as escrituras. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus. Nós já estudamos isso na lição de número 1. Então, o conteúdo que é ensinado está relacionado ao que a Bíblia diz, certo? Então, preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Nós não temos outra regra de fé e prática, a não ser a Bíblia. 2 Timóteo 3:14-17. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático. Aonde estão as doutrinas bíblicas? Na Bíblia. É bíblicas, então está na Bíblia. Mas aonde elas são reproduzidas na escola dominical? Através da revista. Então a revista reproduz o que está na Bíblia. A Bíblia é a base. A revista apenas reproduz, comenta, traz aquele ensinamento que está na palavra de uma forma assim para ser entendido. O objetivo da revista da escola dominical é justamente explicar o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos.
Nós estamos estudando nesse trimestre, encerrando hoje, bibliologia. Então nós aprendemos a estrutura da Bíblia, nós aprendemos a Bíblia como um guia, nós aprendemos a autoridade da Bíblia, nós aprendemos a inspiração da Bíblia, nós aprendemos a inerrância da Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia transforma, nós aprendemos a relação da lei com os evangelhos, nós aprendemos a questão dos livros históricos com os livros poéticos que falam ao coração, nós aprendemos sobre a questão também das profecias, profecias a nível de livros bíblicos, não profecia como dom, nesse caso, tá? Do Novo Testamento. Então nós aprendemos uma série de coisas. Vamos valorizar ou não vamos valorizar a Bíblia? Vamos amar ou não vamos amar a palavra? Tudo isso para nos despertar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, viver a Bíblia, praticar a Bíblia. Esse trimestre está voltado a nos fazer compreender a importância da Bíblia na nossa vida. Porque nós, como cristãos, infelizmente, somos cristãos, mas não gostamos de ler a Bíblia. Não temos o hábito de estudar a palavra. E a palavra é o que norteia a nossa vida. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. Imaginem eu ser guiado pelo que eu sinto. Meu coração é enganoso. Imagine eu ser guiado pelo que eu acho. Eu não posso ser guiado pelo que eu acho, pelo que eu sinto. Eu tenho que ser guiado pelo que a palavra de Deus diz. As minhas decisões precisam estar pautadas no que a Bíblia diz. Por isso que ela é o nosso manual de regra e fé. Agora, se eu começar a viver de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que os outros dizem que não é pautado na Bíblia, eu vou estar andando fora daquilo que Deus quer. Certo? Cuidado com isso. Então, em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático, revista da EBD, servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Salmo 119, 105. Você vai ouvir algumas pessoas revoltadas que dizem assim: ah não, a gente tem que estudar a palavra na Bíblia. A Bíblia, a palavra, a Bíblia. E aí eles não aceitam, aí eles dizem que revista é para ganhar dinheiro, blá, blá, blá. Irmãos, é um material, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouco de compreensão. É um material. Teve um custo para esse material ser feito. Existem igrejas que dão. Eu tive recentemente numa igreja que fui informado que a igreja dá a revista para todos os membros. Mas ela tem uma estrutura para isso. Tem igrejas que ainda não tem essa estrutura. Ou não tem esse pensamento. Seria bom que tivesse. Mas a gente não está aqui para condenar isso. Mas o que eu quero dizer, não está errado usar uma revista para dar aulas de escola bíblica dominical. Desde que essa revista reproduza o que a palavra de Deus diz de uma forma assim para ser entendido melhor. Só isso. Agora, se a revista não ensina o que a Bíblia diz, então a gente prefere só a Bíblia. Estudamos isso na lição 6, a Bíblia como um guia para a vida. Porque o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é como um guia. O conteúdo expressa a ortodoxia. Tá? O conteúdo que é dado, tá, da escola bíblica dominical na revista expressa a nossa ortodoxia. O que é ortodoxia? Conjunto de doutrinas providas da Bíblia. Então, a revista é a Bíblia? Não, mas é baseada na Bíblia. Pode ser usada para ensinar? Sim, porque a base dela é a Bíblia. Então, o conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. As heresias, o que é heresia? Heresias são pontos de vista contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. O que é heresia? Pontos de vista contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. Quando eu começo a ensinar o que eu penso, eu posso, em determinado momento, começar a ensinar heresias. Eu posso ir totalmente contra o que a Bíblia diz. E isso é terrível. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Em algum lugar pode ser ensinado que a salvação é alcançada pelas obras. Ah, a salvação é pelas obras. Dá esmola, ajuda o próximo, que você vai ser salvo. Em algum lugar pode ser ensinado isso, tá bom. Porém, alguém que foi ensinado biblicamente rejeitará esse ensino, pois sabe que a salvação é oferecida através da graça de Deus e recebida por meio da fé. A fé é como o braço, como uma ilustração, o braço que se estende para receber a salvação. Eu não gero salvação, eu recebo salvação. Eu não produzo salvação, eu recebo salvação.
E aí eu vou viver de acordo com a salvação que eu recebi. Então as obras que eu passo a praticar é resultado de quem eu passei a ser. Antes de Jesus, condenado. Condenado ao inferno. Separado de Deus eternamente. Em Jesus, pecador arrependido. Não estou mais condenado. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, ou seja, que não vivem para satisfazer os seus desejos, mas que vivem de acordo com o Senhor. Deu para entender? Então, quando você estuda, quando você é aluno da EBD, você é protegido desses tipos de ensinamento. Se você vai para um lugar que só fala de riqueza, 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 o tempo todo, só de dinheiro, 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 que você vai ser rico, que você vai ser... Você já sabe, quando você é um aluno da escola bíblica dominical assíduo, que aquilo ali é uma heresia. Porque está se ensinando algo que a Bíblia não diz. Deus pode abençoar pessoas financeiramente? Pode. Existem casos na Bíblia de pessoas que eram muito abençoadas financeiramente. Mas eu preciso lembrar de algumas coisas. Primeiro, muitas dessas pessoas, quando vieram, foram chamadas, já tinham certas riquezas. E elas também sabiam como administrar essa riqueza por causa da sabedoria que Deus deu. E elas cresciam proporcionalmente ao montante de riqueza que elas tinham. Então uma pessoa que tem 1, ela vai crescendo proporcional a 1. Mas uma pessoa que tem 100 vai crescer proporcional a 100. Então eu não posso me iludir que todo mundo vai ser rico. O próprio Jesus, quando esteve na terra, diz que o evangelho estava sendo pregado aos pobres. O Antigo Testamento havia leis para proteger os pobres. Quando havia a parte da colheita, as espigas que caíam eram para ser deixadas e não podiam ser recolhidas para que os pobres e as viúvas viessem e se alimentassem. Que história é essa que todo mundo vai ser rico? Então, se você está num lugar que você começa a ouvir só isso, só isso, só isso, riqueza, 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 você já sabe, opa, você identifica. Mas você só consegue identificar se você estuda a palavra. Se você não estuda a palavra, qualquer história que te contarem, você acredita. Principalmente se essas histórias apelarem para o lado emocional ou para o lado místico. Mistério, é mistério, irmão. Olha, profundidade. Deus falou comigo isso aqui, aí falou que Deus falou, aí inventa um monte de história, a Bíblia diz. Não, aí você que aprende a palavra, você que estuda a palavra sabe, isso aqui não está na Bíblia, não. E aí você sai disso, você corre disso, tá? Então, você que estuda sabe que em Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça e recebemos por meio da fé. 2. Prática pedagógica. Primeiro falamos do currículo. O que a escola dominical traz? Agora, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Isso aqui é uma coisa linda. Presta atenção, vou repetir de novo. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia. Qual é o método usado? Bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Algumas vezes eu falei para vocês aqui sobre o seguinte, qual é o objetivo a ser alcançado? Os alunos compreenderem o tema que está sendo abordado. Qual é o tema de hoje, mais uma vez? A leitura da Bíblia e a educação cristã. Mas teve tema como a autoridade da Bíblia. Como ler as Escrituras. Então, esse era o objetivo. Os alunos aprenderem como ler as Escrituras. Hoje, o objetivo é aprendermos sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nós só conseguimos ser educados se nós estudarmos a Bíblia. Educação cristã. Se não estudarmos a Bíblia, não teremos uma formação cristã. Jamais haverá transformação de caráter de quem não estuda a palavra de Deus. Tem que estudar. Ah, pastor, mas eu não sei ler e escrever. Aí é uma outra situação, mas você vai ouvir. Ah, mas uma pessoa não ouve, ele é surdo. Aí, irmãos, aí a gente está indo para casos à parte. Aí existe um material, dependendo do lugar. Tem lugares que não tem, mas tem lugares que tem. No nosso país há essa possibilidade em alguns lugares para poder usar o braille, se for o caso, né? Para cegos, enfim, uma série de coisas. Uma série de coisas. Então nós precisamos compreender isso. Para cegos, para surdos, para mudos. Existem algumas ferramentas, tá? Então vamos lá. A metodologia aponta para métodos... O que é metodologia? Aponta para métodos usados que atendem à necessidade do aluno para ele ser ensinado e aprender a lição. Então a metodologia está ligada
a atingir o aluno de forma que ele compreenda o que está sendo ensinado. O método está ligado ao objetivo a ser alcançado em cada lição. Então, de acordo com o objetivo, pode-se usar um método diferente. Por exemplo, por isso, se o objetivo for obter opiniões dos alunos acerca de determinado assunto bíblico, pode ser usado um debate ou um fórum. Vamos debater sobre esse assunto aqui. O que você pensa sobre isso? Aí ele vai e fala. Aí o outro. Aí ele vai e fala. É claro que numa escola, numa aula de escola dominical, o tempo é tão pequeno que é difícil trabalhar em cima do método de debate ou fórum. Se o objetivo for doutrinar, talvez o melhor método seja uma palestra, onde uma pessoa mais fala do que há aquela interação, tá? Se o objetivo for transmitir sentimentos e atitudes, talvez possa ser usado o drama ou um teatro. Alguma coisa que passe através de imagens, né, de ações até humanas, nesse caso, uma mensagem. Existem igrejas que trabalham aí com teatro, com coreografia, nem todas trabalham, eu não estou aqui apenas, eu só estou citando exemplos para mostrar que são métodos que funcionam. Existem vários métodos que podem ser mesclados dentro de uma mesma aula. Às vezes o professor pode abrir um espaço pequeno para poder ser feito um pequeno debate sobre um assunto. O que você acha desse assunto aqui? O que você acha? Ah, tá. Aí ele dá prosseguimento. Ele pode dar prosseguimento. Ao momento que ele fica mais contínuo falando, sem interrupções. Então pode ter um mesclado, né? Então, mesclado em determinado momento das aulas. O importante é a participação. Aqui é do aluno, tá? Houve um erro aqui de português. É aluno. Desculpe, tá? Aqui na EBD Comentado Online, eu uso o método expositivo. Por quê, pastor Mário Luna? Por causa Por causa do expondo das escrituras? Não. É porque, na verdade, aqui apenas eu estou falando. Não é uma interação entre eu e você, aluno, no mesmo momento. E quando eu falo aluno, eu estou falando aluno mesmo que você seja professor, porque você está assistindo. Então preste atenção. Ó. Aqui na EBD Comentado Online, eu uso o método expositivo, pois não é possível a participação dos alunos simultânea. Não é possível uma participação simultânea dos alunos. É um método onde quase só o professor fala. É adequado para aulas gravadas, mas nem sempre é adequado para a sala de aula. Se você for falando e não deixar com que haja uma interação entre professor e aluno, muitas dúvidas podem ficar no meio do caminho. Outros podem compreender uma coisa que você de fato não foi o que você disse. Então você tem que ter ali uma interação. Agora, quando a classe é muito grande, isso acontece muito. Isso acontece muito. Existem igrejas que elas não têm uma estrutura, elas não se preocuparam com isso, elas não têm um ambiente para isso. E aí, às vezes, uma classe é feita praticamente classe única de adultos, com homens e mulheres. Tá? Só para citar aqui um exemplo. E aí a classe é muito grande, mais de 50 alunos. Aí o que acontece? Dificilmente o professor vai poder trabalhar com interação de alunos. E aí ele vai ser obrigado a trabalhar mais em cima do método expositivo. Por quê? Porque senão a aula não desenvolve. Só que isso vai sacrificar o aprendizado dos alunos. Com certeza. Se a classe é menor, ele pode fazer uma interação melhor com os alunos. Mas se a classe é muito grande, ele vai ter problemas. Então ele vai usar o que ele tem em mãos. Se ele tem uma classe com mais de 50 pessoas, ele vai ter que usar o que ele tem em mãos. Método expositivo. Uma hora ou outra alguém levanta a mão para fazer uma participação, mas não dá para fazer uma interação melhor. Por quê? Porque a classe é muito grande. Eu sei, o que eu estou tratando aqui, essa lição de hoje, ela tá dando uma esbarrada em assuntos que caem em CAPED, curso de aperfeiçoamento de professor de escola dominical. Por exemplo, eu tenho aqui o pensamento de um dia lançar um curso de escola bíblica dominical para aqueles que quiserem fazer. É claro que vai ter um custo, não tem como não ter um custo. Mas eu também tenho em mente lançar algumas palestras, se for assim eu posso chamar, ou algum seminário curto, mini seminário, sobre alguns assuntos gratuitamente. Eu tenho também no meu coração, né? Uma plataforma que vocês possam se cadastrar e fazer os módulos até terminar. E se Deus me permitir, até com um certificado que vocês possam lá baixar em PDF e imprimir onde vocês quiserem. Eu tenho isso no meu coração. Ore por esse projeto. Mas eu também tenho no meu coração lançar cursos pagos.
Porque isso também vai te ajudar a aprender, mas também vai ajudar, louvado seja o nome santo do Senhor, dentro do meu ministério, tá? Então, eu aqui uso o método expositivo. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Sempre partimos do texto bíblico. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, viu o que eu falei antes? Mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Então, a gente não está só lançando conteúdo. Nós precisamos ver o resultado. E qual é o resultado? Transformação de vida. A fim de... Resultado objetivo, né? A fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Efésios 4, 22, 23. O professor ele tem que se preocupar com a transformação de vida dos seus alunos. Se ele não se preocupar com isso, ele só está despejando conteúdo para os alunos. Ó, cumpri minha missão, hoje estou na escala, joguei, falei o que tinha para falar, fui embora e... Não. Você tem que se preocupar com a sua classe, sim. Com a transformação deles, sim. Efésios 4, 22 e 23 diz: livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual, tá vendo? Se não tiver mudança, ela não vai ter atingido o seu compromisso, o seu papel, nesse caso. 3. O padrão ético-moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável, a Bíblia. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Pregar aquilo que o pessoal gosta, não. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. O que é isso? Ela ensina os valores morais e éticos da palavra de Deus. Ela promove, ela divulga. Então, para quê? Para que nós venhamos aprender e venhamos praticar. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Se tem ensino da palavra, os erros são combatidos, os cristãos aprendem qual deve ser a sua conduta. Como a escola dominical tem como base única em suas lições o ensino das escrituras, o aluno, ao participar da escola dominical, aprende sobre como deve ser o comportamento do cristão baseado na Bíblia, não no que ele pensa, não no que ele acha. É um comportamento que não se ajusta aos padrões e valores do mundo. É justamente para enfatizar isso que no nosso próximo trimestre, vamos estudar sobre os valores do reino de Deus, que eu mostrei na abertura aqui da escola dominical, a revista. O Sermão do Monte ou da Montanha trata justamente de como deve ser o comportamento daqueles que fazem parte do reino de Deus. Assim como aqueles que não têm Cristo vivem segundo as normas do mundo, que é ditada e influenciada pelo maligno, todo cristão vive segundo as normas do reino de Deus, que se baseia na palavra de Deus. Nós pertencemos a reinos diferentes. Antes o mundo, agora o reino de Deus. O mundo tem sua forma de comportamento. O reino de Deus tem sua forma de se comportar. Nós seguimos os padrões do reino de Deus. Antes de Cristo, seguíamos os padrões do mundo, que é influenciado por Satanás, pelos demônios. Síntese do tópico 1. A escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual como coletivo. Ah, eu não vou para a escola dominical. Você está perdendo a oportunidade de aprender a palavra de Deus. A escola dominical deve ser incentivada. Deve-se falar da escola dominical não só na hora da aula, mas durante os cultos de semana. Durante o tempo que puder. Convidar as pessoas para a escola bíblica dominical. Convidar os não crentes para a escola bíblica dominical. Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Você está gostando do conteúdo dessa aula? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que no link na descrição você pode clicar
Desce aí na descrição, vai ter um link, faça download. Você pode clicar, vai ser levado para o meu site. No meu site você vai descer a página, vai ter o botão lá para você baixar tanto o resumo, como também o resumo em PDF, como também os slides que está passando aqui em PDF. Também eu quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar na sua rede social essa aula, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. É importante que você faça isso. Tá? Aqui na descrição também eu quero deixar um aviso para você e na descrição tá o link. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Além de participar da Escola Bíblica Dominical, você pode ser um aluno do curso livre de Teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Mesmo que você esteja em qualquer lugar do Brasil, todas as atividades são feitas online na plataforma. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico o passo a passo, eu falo sobre os módulos desse curso livre. A princípio, você pode se cadastrar no módulo grátis. O módulo é grátis, o primeiro módulo. Eles disponibilizam um módulo grátis para você conhecer o curso. Se você gostar, e sim, você pode se inscrever, vai ter uma matrícula, você vai ter lá uma mensalidade, desculpe, e aí você vai poder participar como eu sou aluno. Eu não sou professor do curso livre de teologia, mas eu sou aluno fazendo uma reciclagem, eu já dei aula de teologia e é um curso muito bom, então eu tô deixando aqui o link na descrição. Você pode clicar, se inscreva no módulo grátis. Gostou? Quer fazer? Quer aprimorar o seu conhecimento bíblico? Vamos em frente em nome de Jesus, tá bom? 2. Educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia. Nesse tópico vamos aprender sobre a importância da educação cristã na formação daqueles que estudam a palavra de Deus. 1. Conceito de educação cristã. O que é educação cristã? Agora ele vai explicar. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com sentido de instrução. O dicionário bíblico IUCLAF assegura que quando aplicada às crianças a palavra tem sentido de treinamento e correção. Hebreus 12, 5 a 11. No caso de adultos se refere ao que desenvolve a alma. Então isso tem a ver com o desenvolvimento da alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro, texto é a Bíblia. Revelação divina, a Bíblia. Não revelação no sentido de entregar uma profecia. Não é disso não, tá? É a Bíblia. Livro-texto é a Bíblia. E a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então, a educação cristã se fundamenta na Bíblia e ela se concentra no ensino contínuo e sistemático das Escrituras. Para ampliarmos nosso entendimento em relação do que se trata a educação cristã, vamos ler sua definição no Dicionário Teológico de Claudionor de Andrade, pastor da Assembleia de Deus, da CPAD. Educação cristã é o programa pedagógico, sistema de ensino, que, tendo por base a Bíblia Sagrada, visa o aperfeiçoamento espiritual, quer dizer, o objetivo é o aperfeiçoamento espiritual e moral dos que se declaram cristãos e daqueles que venham a atender ao chamado do Evangelho de Cristo, aqueles que são os novos crentes. No desempenho de suas funções, a educação cristã, então, o ensinamento baseado na Bíblia, conta com as seguintes disciplinas. Existem disciplinas fundamentais e disciplinas auxiliares. Teologia da educação cristã, pedagogia, que tem que se usar a pedagogia na hora do ensino. A revista é escrita de forma pedagógica, senão não tem aprendizado. Pedagogia comparada, se compara sistemas de ensino. História da educação cristã. Essas são as bases, né, fundamentais, as disciplinas fundamentais que auxiliam dentro da educação cristã. Pastor, deixa eu entender uma coisa. A educação cristã se concentra em ensinar a Bíblia, certo? Certo. Só que a educação cristã usa metodologias, sistemas. E esses sistemas é o que eu estou usando aqui. Falando que ela usa a pedagogia, ela usa a teologia da educação cristã. Tá entendendo? Então, por mais que a gente não fique estudando isso aqui detalhadamente,
Mas toda vez que você pega uma revista, esse conteúdo que está aqui escrito para que você venha compreender a Bíblia, está usando a teologia da educação, a pedagogia, a pedagogia comparada, a história da educação cristã. Também é usado a didática, a forma como apresentamos o conteúdo, falamos, tá? A psicologia. Ah, pastor, tem psicologia dentro da revista? A abordagem, às vezes, apela para o lado psicológico. Sim, senão não tem aprendizado, tá? Só para você entender. A biologia, tá falando de vida. O que a biologia estuda? A vida, sociologia, interação entre ser humano, sociedade, sociologia da educação cristã. A educação cristã, de modo específico, desenvolve-se na escola bíblica dominical. E de maneira genérica, em toda a igreja. Ela serve ainda dos seminários, institutos bíblicos. A educação cristã usa seminários, usa institutos bíblicos, usa cursos, usa palestras, simpósios, tá? Hoje vão se conscientizando cada vez mais de sua vocação educadora. A igreja que investe em ensino, e eu não estou falando só de ter um seminário na igreja, um instituto bíblico. Eu estou falando de eventos de ensino, seja para homens, mulheres, família, crianças, jovens, adolescentes, pessoas da terceira idade, tá? Se ela investe nisso, biblicamente falando, esses ensinos, ela terá bons resultados. A educação cristã também serve para estudarmos ciência, história, comunicação, sociologia, a partir dos pressupostos cristãos. A Bíblia fala de ciência, mas nós vemos isso com uma visão bíblica. A Bíblia fala de história, mas nós olhamos com uma visão bíblica. A Bíblia fala de sociologia, mas nós olhamos isso com uma visão bíblica. Então nós podemos estudar sobre essas disciplinas, mas com um olhar bíblico. Inclusive podemos usar a educação cristã para nortear nossa visão em como podemos exercer os dons naturais que recebemos para glorificar e honrar a Deus. Aqui eu não estou falando de dons espirituais, estou falando de aptidões, de dons naturais. Quando compreendemos isso, paramos de demonizar várias profissões. Porque nós recebemos aptidões, nós nascemos com aptidões, com talentos naturais. Como você queira chamar, aptidões, talentos naturais. E aí, ou dons naturais. E aí você nasceu com aquilo. Se você trabalhar naquela área, você vai ter um desenvolvimento melhor do que se você trabalhar numa área que você não tem aptidão. Porque você já veio com essas aptidões. Você vai produzir muito melhor. Mas existem áreas de profissão que nós, evangélicos, acabamos tendo uma visão demonizando aquilo, como se aquilo fosse do diabo. Tudo do diabo. Ah, sociologia, um sociólogo, você é do capeta. Ei, nós vivemos numa sociedade, a sociologia estuda como é feito os relacionamentos entre as pessoas. Há uma série de estudos dentro da sociologia, entre eles isso aqui que eu estou falando. E aí é do diabo? Isso não é do diabo. Nós temos que aprender. É claro que nem todo mundo vai estudar sociologia, tá? Então, quer ver, ó, por exemplo, uma cristã pode ser uma estilista no mundo da moda. Opa, tem alguém que vai falar, isso é do demônio. Trabalhar com moda, isso é capeta puro. Errado. Totalmente errado essa visão. Quer ver só? Porém, vai desenvolver modelos de roupas baseados na moral e na ética cristã. Então ela vai desenhar, essa estilista, ela vai desenhar roupas, modelos, ou vai direcionar o desenho, alguém que desenhe na base da moral e da ética cristã. Reclamamos tanto de modelo de roupas indecentes e as mulheres cristãs encontram muitas dificuldades para se vestir. Mas onde estão as estilistas cristãs? Sabe por que quase não tem? Porque se foi colocado na cabeça das pessoas que determinadas profissões é do diabo. E não é do diabo. Uma pessoa pode ser uma estilista, só que ela vai se basear na Bíblia para desenvolver os modelos de roupa, irmão. Em nome de Jesus, o que é isso? Não adianta reclamar ou orar. Ah, vamos orar para as mulheres produzirem roupas que sejam decentes para as mulheres cristãs vestir. Ei, vamos orar para Deus levantar mulheres que se formem na área para elas desenhar, porque as não cristãs não vão desenhar, tá bom? Guarde isso aí, tá? Não adianta reclamar ou orar, é preciso se posicionar e agir para que haja mudança. Tem gente que não é cristã que desenha roupas por causa da questão de querer ganhar dinheiro com a parte feminina, tem, mas sempre vai haver algumas coisas nessas roupas que acabam fugindo do padrão bíblico. Porque elas têm sempre aquele, isso não tem nada a ver, isso não tem importância,
Porque elas têm um olhar mundano, elas não têm um olhar cristão. Então, pode ter estilista cristã? Pode. Um cristão pode ser um juiz, um desembargador. Isso não é do demônio, não, irmão. Pelo amor de Deus. Um médico, uma médica, uma juíza, uma desembargadora, um químico de renome. Pode ser um químico de renome? Pode. Um físico de renome? Pode. Pode ser. Um biólogo de renome. Por que não pode? Pode. Mas sempre exercendo sua profissão de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Guardou isso? Vamos parar de demonizar profissões. Deus nos deu aptidões para usar. Agora temos que usar nos padrões bíblicos. 2. Objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Fazer discípulo. E de ensinar. Tá? Trata-se de uma ordenança proclamadora e de mandato educacional. Ao mesmo tempo que evangeliza, ao mesmo tempo ensina. Aqui precisa haver um equilíbrio, pois existem igrejas que priorizam a evangelização, mas não desempenham um bom trabalho no discipulado e na formação do caráter cristão. Elas são maravilhosas para ganhar pessoas para Cristo, mas assim como ganham, perdem, porque não tem discipulado direito. Tá? Outras desempenham um excelente trabalho na parte educacional da igreja, mas não se atentam para a evangelização. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Responsabilidade dos discípulos. Ele é discípulo, mas um dia ele se torna um discipulador e ele vai poder ensinar, mesmo que ele não seja professor da escola bíblica dominical, mesmo que ele não seja um palestrante, mesmo que ele não seja um professor de seminário, mas ele de alguma maneira pode ensinar pessoas. E ele tem que se preparar para isso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo 4, 2. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, mas ela tem que ter esse equilíbrio. Educar e evangelizar. Porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto, ele já partiu, tá? Faz falta, eu já tive aula com ele, enfatiza que são enfatiza que são três os principais objetivos da educação cristã. Ele declara que há 3 objetivos. Vamos lá. Primeiro, ganhar almas para Jesus. O ensino serve para ganhar alma. 2 Coríntios 12, 15. Infelizmente, nos dias atuais, pouco se convida os não cristãos para participar de cultos, quanto mais das aulas da escola bíblica dominical, ou escola dominical. Eu sou de um tempo que nós éramos incentivados a convidar pessoas da nossa família ou vizinhos para ir para o culto. Hoje não se tem isso, não se ensina mais isso. Eu não vejo quase em lugar nenhum. Eu tô falando de onde eu estou, aonde eu ando, tá? Por favor. Falar sobre isso. Mas nós aprendemos assim. Só que o passar do tempo se deixou para lá. E aí não tem mais convite, não se leva as pessoas para a escola bíblica dominical, não se leva para o culto, quanto mais para a escola bíblica dominical, que eles acham que é só para crente. Só Deus mesmo, né? Tem uma classe de discipulado, uma pessoa não evangélica pode chegar e botar lá, ser colocada lá na classe de discipulado. Ela já tem contato com os fundamentos da fé cristã. É importante. Ou tem igrejas que tem até uma classe para os não cristãos, eles são colocados lá também. E deixa um pouco de pessoas cristãs para eles não se sentirem tão isolados. Tem toda uma estratégia que pode ser criada. Não podemos esperar que eles cheguem sempre no templo por conta própria, as pessoas não cristãs. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Também é um objetivo da educação cristã. Muitos cristãos acreditam que quando receberam algum dom espiritual, isso demonstra que já são espirituais. E por isso, não precisam participar da EBD e nem de cultos de ensino da palavra ou algum evento de ensino. Pode perceber, muitos pregadores não vão para a escola bíblica dominical, tá? Muitos que entregam revelações e visões e profecias também não gostam de escola dominical. Muitos, não são todos. Mas boa parte não gosta. Porque eles já acham que estão no nível espiritual que deveriam. Tá bom? Essa é uma forma totalmente errada de pensar. Pois o que atesta a nossa espiritualidade é o fruto do Espírito, ou seja, transformação de caráter. Uma pessoa não é espiritual porque profetiza, entrega a revelação, entrega a visão. Deus usou e se cumpriu no outro dia. Isso não mostra espiritualidade nenhuma. Isso é apenas uma ferramenta dentro do reino. Espiritualidade é transformação de vida. Tá? Prática de prática daquilo que nós aprendemos na escola bíblica dominical ou no culto de ensino da palavra. E uma pessoa que não vai para a escola dominical, não vai para o culto de ensino da palavra, dificilmente, e não estuda a Bíblia em casa, dificilmente vai ter transformação de vida.
E por fim, treinar o cristão para o serviço do mestre, segundo Timóteo 2,15. Todo cristão precisa ser ensinado que ele aceitou Jesus através da evangelização, depois passa pelo discipulado para ser integrado à igreja local. Falei disso já na aula, tá? Depois que ele é batizado e tudo. Depois continua o discipulado, que dura a vida toda. Isso vai do membro ao pastor presidente. E também ele passa a ser, em determinado momento, um discipulador. Ele precisa trabalhar no reino de Deus e, para isso, passa por treinamento. Precisa aprender e praticar a palavra de Deus. Se não houver esse processo, a igreja vai sempre parecer uma mercearia, onde tem um único funcionário, que seria o pastor da igreja, que faz de tudo, ensina, e todo mundo está lá só para receber. Eu estou aqui para receber. Domingo após domingo. Eu vim receber. E quando vai chegar a hora de você começar a trabalhar e produzir no reino? Ei, você precisa começar a trabalhar e produzir no reino. Tá bom? Em nome de Jesus, não é só o pastor, não. 3. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, veja o que a educação cristã propõe. O processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Se ele não estuda a Bíblia, ele não é habilitado. Se ele não estuda a palavra e pratica a palavra, ele não é capacitado. Aí criou-se uma mentalidade que Deus capacita os escolhidos. Não somos capacitados, capacita os escolhidos. Muito bem. Existe muita coisa que Deus vai usar na sua vida que você já vem capacitado para a presença de Deus. O apóstolo Paulo tinha um conhecimento que não foi descartado quando ele aceitou Cristo. Ele só não se estribou naquilo. Por isso que ele teve aquilo como esterco no sentido de estar ali. Ele não colocou como prioridade, como primazia, como base. A base é Cristo. Mas ele usou aquilo. Tanto é que ele pôde falar diante de reis. E ele tinha ali um conhecimento cultural, um conhecimento histórico. Moisés tinha um conhecimento cultural, histórico. Deus usa o nosso conhecimento quando nós vemos para a presença dele, para a glória do nome dele. Sim, ele usa. Porém, a capacitação que alguns dizem, Deus capacita, não é você ficar assim, esperando que o Espírito Santo vai te capacitar de uma coisa que você que tem que estudar, você que tem que se preparar. Vai esperando, você vai esperar a vida toda, sentado. Arruma uma cadeira aí, num lugar na sombra, tá? É apenas uma ironia para mostrar como isso é sério. Porque você vai estar dando aula, você que é professor vai estar dando aula e você que é aluno que está assistindo, isso aqui é uma ironia. Senta e espera, que nunca vai acontecer. Por quê? Porque só acontece por meio do estudo acurado da Bíblia, capacitação. Muitos de nós, apesar de afirmarmos que amamos a Deus, não aprendemos a amar sua palavra como os judeus foram ensinados a amar. O judeu com 5 a 6 anos de idade, ele já começa a estudar a Escritura. A palavra, a Torá, 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Ele estuda as Escrituras, nós não. Nós, como gentios, não tivemos uma formação de berço. Agora sim, tem muitas pessoas que nasceram num berço evangélico, num lar cristão, melhor dizendo. Mas ele também deveria começar a aprender a estudar a palavra cedo, e também não é ensinado, poucos são ensinados. Então é difícil, irmão. Não entendemos que para conhecer a Deus precisamos ler e estudar a Bíblia. Em consequência disso, vamos praticá-la. Se você ler e você estudar a Bíblia, você vai ter desejo de praticar a palavra de Deus, se você ama o Senhor. O objetivo de estudarmos nesse trimestre a supremacia das Escrituras... Supremacia das Escrituras. Tá vendo aqui, Supremacia das Escrituras. Tá vendo? O objetivo de estudarmos ela é justamente nos fazer voltar para a leitura, o estudo e a prática das Escrituras. Você acha que é em vão que eles estão dando isso aqui? Qual é o objetivo da revista como um todo? Nos levar a ler, estudar e praticar a palavra de Deus. É isso. Simples assim. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Olha o que Atos 17, 10 e 11 diz, na NVT. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica, porque eles recusaram a palavra lá em Tessalônica, criaram problema. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse.
todos os dias examinava as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. O que eles estão ensinando? Tá na Bíblia? A Bíblia deles, naquele tempo, que não tinha a Bíblia completa. Mas eles tinham rolos, né? Do Antigo Testamento. Tá lá? Tá. Então, a gente aceita. É preciso ser despertado em nós o interesse de estudar as escrituras. E promover esse despertamento através da EBD é função do professor. Você que é professor, que está assistindo essa aula de hoje, a nossa função é despertar nos alunos o desejo de estudar a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus. É isso que essa revista está propondo. Agora, se eu sou professor da escola dominical, não gosto de ler a Bíblia, não estudo a palavra de Deus, fica até difícil eu querer ensinar alguém a ler, a estudar a palavra de Deus. Essa meta, capacitação dos alunos, somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas. Salmo 1, versículo 1 e 2. Sob a iluminação do Espírito Santo, quem me dá compreensão é o Senhor, tá? E da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como regras gramaticais. A Bíblia é um livro. Ela precisa ser interpretada e precisamos usar regras gramaticais. Temos a iluminação do Espírito, mas precisamos distinguir quando é um verbo, quando é um pronome, em que tempo o verbo está. É presente? É passado? É futuro? É um imperativo? Tem alguma conjunção? São as palavras de ligação? Tem algum como? Como é comparação, dependendo de como está no texto? Como? Mais vai falar de um contraste. Então, nós temos que perceber para isso regras gramaticais e o contexto histórico. Em que contexto acontece aquilo? Literário. Que tipo de livro é? Uma poesia? É uma narrativa? Se é poesia, tudo que está escrito lá é literal? Não, tem muita coisa que é figurado. Se é narrativa, tudo que está escrito é figurado? Não, a maior parte é literal. Só vamos levar pro figurado quando o texto demonstrar que é figurado. Jesus diz em João 10, eu sou a porta. É literal ou figurado? Jesus é uma porta de madeira ou uma porta de ferro? Não, é figurado. Eu sou o meio de entrada, o meio de passagem. É isso que quer dizer. Mas, no geral, é literal. É o uso da palavra no seu dia a dia também. Jesus disse para Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Descer tem a ver com se humilhar? Não. Descer é descer. Desce aí o degrau. Desce as escadas. Desce de elevador. Desce do prédio. É isso. Simples assim. Se nós não nos atermos à parte gramatical, nós estamos perdidos. Contexto histórico. O que estava acontecendo na época para que aquele livro fosse escrito ou aquela carta? Por que João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? No nosso contexto cristão, dentro da igreja, fica difícil entender isso se nós não nos atermos a pesquisar o contexto histórico da época. Porque dificilmente você vai ver um cristão dos nossos dias dizer que não tem pecado. Ele entende que ele é um pecador. Mas naquele tempo, o gnosticismo que estava entrando dentro da igreja, mesmo que era o início do gnosticismo, estava sendo afirmado e tinha cristãos que abraçaram o gnosticismo, afirmando que eles estavam acima do pecado. Por causa do conhecimento que eles tinham, o pecado não tinha mais nenhuma influência na vida deles. Aí João tem que escrever. João tem que escrever. Se eu disse Pedro anteriormente, me perdoe. Agora, se eu disse João, é João, tá? João teve que escrever que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Por quê? Porque era uma heresia. Lembra? Conhecimento das escrituras. Então, histórico e literário. Já expliquei o que é, né? Quer saber melhor sobre isso? Estude a lição de número 5 dessa revista, Como Ler as Escrituras. Não é como ler as escrituras, não é um ponto de interrogação, não é uma pergunta não, tá? Essa interrogação aí, infelizmente, entrou, mas não é uma interrogação. Síntese do tópico 2. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. Você está gostando do conteúdo? Se inscreva no canal, dá um like. Você às vezes esquece de dar o like, vai embora e não dá o like. O YouTube, ele observa se você dá o like para recomendar mais esse vídeo, tá? Então dá o like, deixe aí o seu comentário da onde você é, o que você está achando da aula, ative o sininho das notificações também. E eu quero deixar um aviso aí para você nesse momento, tá?
Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Então, seja membro aqui do canal e você vai estar contribuindo com o meu Ministério de Ensino. Pastor, eu não posso ser membro, não tem problema. Contribua com as orações. Eu necessito das suas orações. E eu quero mostrar uma coisa pra você, tá? Quero mostrar uma coisa aqui pra você interessante, importante. Deixa eu mostrar aqui pra você, tá? Se você vir aqui no meu canal, se você entrar aqui no meu canal, tá? Nós temos aqui uma aba chamada Comunidades. Quando você é membro do canal, as publicações vão para a aba Comunidade, tá? Porque quem não é membro do canal pode baixar os PDF? Pode, mas você tem que clicar no link na descrição do vídeo, ir lá para o meu site e ir lá baixar. Quem é membro do canal, um dos benefícios é baixar diretamente aqui na aba Comunidade, a partir de um link que ele clica e já faz o download ali na hora, ele não vai para lugar nenhum. Só que aqui na aba Comunidade, se você for aqui na minha aba Comunidade, você pode verificar, aqui eu tenho um aviso aqui, que provavelmente já vai estar publicado quando você assistir esta aula, que muitas pessoas estão reclamando que não tem como ser membro porque ele não tem cartão de crédito. E aí eu arrumei uma outra forma de você poder ter os benefícios de ser membro, tá, do meu canal, só que você não vai ser membro pelo YouTube, aí você vai ser membro por outra plataforma e lá eu vou disponibilizar todo o material nesse caso. Então você vindo na aba Comunidade, vai ter aqui essa postagem, comunicado importante, e aí você pode tanto pagar a sua mensalidade com Pix ou com boleto. Tá? Você vai clicar nesse link que aqui está, que aparece aqui para você. Uma vez que você clique nesse link que aqui está, tá bom? Você vai clicar nesse link, tá? Eu aqui vou abrir uma outra tela para você poder ver o que acontece se você clica nesse link. E ao clicar nesse link, você vai ser levado para essa página aqui. E aqui você vai simplesmente clicar aí no botão, tá bom? Em relação ao botão que você tem aí de comprar, R$14,99 você tem direito a todos os PDFs e mais a lição da EBD em PowerPoint. R$14,99 por mês é um valor para você ajudar no meu ministério. Lembre-se, você pode baixar tudo isso gratuitamente indo lá no meu site. Eu não tirei nada disso de vocês. Mas se você quer uma praticidade, uma facilidade, quer contribuir no meu ministério, você pode clicar ali naquele link que eu mostrei para você e você vai vir para essa página, você vai clicar em comprar e aí você vai fazer a assinatura. E aí você vai seguir na assinatura até quando você quiser. De repente você pode dizer, não vou mais assinar o canal, não tem nenhum problema. Só que por aqui você pode tanto pagar com Pix como pode pagar com boleto. Uma vez que você venha para cá, depois que você já estiver como assinante, você vai estar dentro de uma tela como essa aqui. E eu vou mostrar rapidinho só para você. Você tem uma tela de boas-vindas. Do seu lado esquerdo aqui, nós temos aqui as lições bíblicas. É só você abrir. E aí eu tenho a lição 10, a partir da lição 10, porque é a partir dessa lição que eu começo a oferecer aí o Seja Membro. E aí você vai ver aqui, ó. Eu tenho a lição 10, as profecias despertam e traz esperança. É um PDF, é o resumo. Eu tenho um slide em PDF, mas olha aqui o PowerPoint. Então você tem direito ao PowerPoint. Tem da lição 11, a mesma coisa, ó. Tá tudo aqui. Lição 12 também, ó. Tudo aqui. E lição 13, que é a lição de hoje. Também tá tudo aqui. Fora isso, você também tem todos os Expon das Escrituras. Eu tenho também aqui pra você o Expon das Escrituras. Aqui ainda tá no mês de fevereiro, mas já depois pode estar no mês de março, abril, quando você assistir, pode estar um pouquinho mais à frente. E eu tenho todos os Expon das Escrituras, resumos em PDF, não slide, resumo, que é o esboço dos Expon das Escrituras, para você também baixar. Então você vai ter uma área para você baixar tudo que você quiser, sendo membro, a partir do valor de R$14,99. Eu tive que dar uma parada aqui para explicar isso, porque era importante eu explicar isso, porque alguns irmãos estão questionando, pastor, eu não tenho como. Então você pode assinar a partir dali e você vai estar dentro desse ambiente ali que eu mostrei para você e ali você pode baixar tudo, já está tudo lá para você.
É preciso ler a Bíblia diariamente, para encerrar o último tópico. Como encerramento, ainda que demore um pouquinho a aula, fique tranquilo, não é uma pré-aula, é uma aula completa e é uma aula que, para aqueles que não podem estudar em sala de aula porque estão trabalhando, estão escalados, estão doentes, ele não fica sem escola bíblica dominical. E para os professores, eu acredito que seja uma bênção, porque é um conteúdo além, para que ele possa ter uma base. É claro que ele não pode levar tudo isso porque não dá tempo, mas ele tem uma base. Tem até alguém que diz assim: pastor, a aula é muito demorada, irmão, assiste até onde você puder. Mas não diga isso, porque tem muita gente que tem gostado das aulas e tem sido bênção para as nossas vidas. Nesse tópico iremos aprender sobre a necessidade de lermos e estudarmos a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Tem dois significados: castigo e punição, mas disciplina também fala de ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado, ou seja, ele obedece ordem e obediência, e ele é obediente às regras. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Ele pratica. Dentre elas estão a oração, ele ora, a leitura da Bíblia e o jejum. Estudaremos sobre oração e jejum na lição 9 do novo trimestre, do segundo trimestre de 2022, tá bom? Orando e jejuando como Jesus ensinou, tá bom? Então, eu não vou falar sobre oração e jejum hoje aqui, porque a gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente. A disciplina não é um meio de salvação. Você não ora para ser salvo, você não jejua para ser salvo, você não lê Bíblia para ser salvo. Mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Ler a Bíblia, orar e jejuar é consequência de você ser salvo. Você não ora, jejua e lê a Bíblia para ser filho. Você ora, jejua e lê a Bíblia porque você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você já tem direito à salvação. Só que tem que perseverar na vida cristã. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Romanos 6,22 diz: mas agora, libertados do pecado, não somos mais escravos do pecado, e feitos servos de Deus, passamos a ser mudança de Senhor. Deixamos de ser servo do pecado para ser servo de Deus. Tende o vosso fruto, as vossas obras, para a santificação. Por fim, a vida eterna. O final da santificação é a vida eterna. Viver uma vida de santificação não nos salva. A salvação não vem por meio da santificação, vem por meio do que Jesus Cristo fez. Recebemos salvação através da graça, não da santificação. Você não se santifica para ser salvo, você se santifica porque é salvo. Você não se santifica para ser filho de Deus, você se santifica porque você é filho de Deus. É diferente, tá? Senão você fica pensando que vai alcançar salvação pelo que você faz. Isso não é bíblico. Salvação não é por obra. Recebemos salvação através da graça, por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. Mas quem é salvo pelo que Jesus Cristo fez, precisa viver em santificação, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso significa que um filho de Deus entende que não vive mais como escravo do pecado, porém em Cristo é um servo e deve ter atitudes que agradam a Deus. Deu para entender? Pastor, então eu não me santifico para ser salvo. Não. Eu não me santifico para receber salvação. Não. Eu me santifico porque eu recebi salvação. É diferente. É a consequência de ter recebido salvação. Eu não me santifico para me tornar filho, senão eu estava operando a salvação no sentido de eu me salvar. Não. Quem me salvou foi Jesus. Salvação vem por meio do que Jesus fez. É a graça de Deus. E eu recebo pela fé em Cristo. Me arrependo dos meus pecados. Então eu não produzo salvação, eu recebo a salvação. Guarde isso, por favor. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Temos que estudar a palavra de Deus diariamente. Você tem lido a Bíblia diariamente? Você pode perguntar isso para os seus alunos lá da escola dominical. Você que é aluno hoje aqui, tem lido a Bíblia diariamente? Você que é professor, tem lido a Bíblia diariamente? Você usa o celular para tantas coisas, por que não instala um aplicativo da Bíblia e faz sua leitura anual nele? Que isso, pastor Mário Luna? O senhor está incentivando a abandonar a leitura na Bíblia impressa? Claro que não. Jamais. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É melhor fazer a leitura no aplicativo do que não fazer em lugar nenhum. É, melhor fazer no aplicativo do que não fazer em lugar nenhum. Quando eu abro aqui
Quando eu abro aqui o meu celular... Ah, a menina princesa aparecendo. Eu tenho um aplicativo aqui que eu vou clicar nele. Ele vai abrir. Deixa eu ver se ele vai conseguir abrir aqui, se não tá refletindo aqui. Nesse aplicativo que eu vou abrir... Ó, deixa eu ver se a tela aparece. De uma forma que não... Isso, não fique tão claro. Então aqui eu tenho um plano anual. Deixa eu ver se dá pra ver. Opa, isso, meus planos. Eu sei que às vezes não dá pra ver, porque a luz reflete. Como eu tô usando aqui pra iluminar, então reflete. Ó, meus planos. Quando eu clico aqui, eu tenho um plano. Deixa eu ver se dá pra aparecer. Robert... Um pouquinho de paciência, irmãos. Robert. Ó, a leitura de hoje foi Levítico, capítulo 7, Salmo 106 e 1 Coríntios 15. E se eu botar a mão assim? Hoje não tá me ajudando muito aqui, por causa que já tá... Eu tô gravando essa aula um pouco à noite, e aí não está me ajudando. Mas você pode fazer a leitura num aplicativo desse. E é esse aqui, ó. Bíblia Sagrada, áudio mais offline. Vá lá no seu... No Google Play. Eu acho que esta é a palavra, né? Tem horas que a gente esquece, dá branco, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí a gente dá branco aqui. Play Store, desculpe. Na sua Play Store e baixa aí, ó. Você baixando, você vai poder ter aí a Bíblia. Inclusive pode baixar várias versões e escolher a versão que vai ler. Eu leio na NVT. Todo dia tem a minha leitura bíblica. E aí eu leio. No meu celular, para me ajudar a eu não perder a minha leitura, porque às vezes eu posso estar num lugar e eu tô sem a minha Bíblia, e aí... Mas eu não tô aqui incentivando você a abandonar a Bíblia, deixar de levar a Bíblia. Bíblia, ó, quando eu falo de Bíblia aqui, a Bíblia pro culto não, tá? Levar celular não, eu não tô te incentivando a fazer isso, tá? Eu estou apenas dizendo para você que é melhor ler no celular sua leitura bíblica do que não ler em lugar nenhum, tá? 2. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é a parte intrínseca. O que é intrínseca? Natureza de algo, próprio de algo, inerente. De um discípulo. O ser humano precisa de desenvolvimento. Somos eternos aprendizes, senão atrofiamos. O que é atrofiar? Diminuímos de tamanho. Regredimos. Então o ser humano precisa de aprendizado. Ele não pode parar de estudar. Ele não pode parar de buscar conhecimento. Tem gente que às vezes chega ao pastorado. Ah, eu sou pastor agora. Não tô nem falando que seja pastor, presidente de igreja não, tá? Ah, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista. Não preciso mais estudar, precisa sim. Precisa continuar estudando até o final. Veja que Paulo tá preso e pede para levar os pergaminhos. Olha que exemplo, homem preso, querendo estudar a palavra de Deus. Quem pensaria em estudar a Bíblia na prisão? Paulo pensava. Então você não tem desculpa para isso. Senão você atrofia. Senão você regride. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Tem um ponto fundamental, né? Afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Romanos 1, versículos 2 a 4, falam sobre essa questão, que Jesus nasceu, foi prometido no Antigo Testamento, veio da descendência de Davi e ressuscitou, morreu e ressuscitou através do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Esse parecido fala de transformação de vida que afeta todas as áreas da nossa vida. O que mais eu ouço e o que mais você deve ouvir, como professor, ou como pastor, como alguém que está ensinando eu não sou Jesus, eu não sou fulano. Ei, o ensinamento é para todos. O propósito de Deus ao aceitarmos a salvação, recebermos salvação, é transformarmos a imagem de Jesus. Efésios 4:13. Esse é o propósito. Inclusive Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para poder levar a igreja ao aperfeiçoamento, dons ministeriais, nos parecer com Jesus. Por isso o aprendizado deve ultrapassar a teoria, não é só falar, você tem que levar para a prática e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Coração fechado, mente cauterizada,
Por essa razão, o apóstolo adverte Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Podemos assim perceber que quanto mais lemos e estudamos a Bíblia, buscando a iluminação do Espírito Santo, vamos compreender fatos acerca de Deus e do seu plano da salvação, e isso produzirá em nós transformação de vida. Se você não ler a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, você não vai ter o processo de transformação acontecendo na sua vida da forma adequada. E aí você vai ser levado por ventos de doutrina. Quantas pessoas surgem novidades no mercado da fé ou no meio da igreja e eles vão atrás disso. Por quê? Não conhece a palavra. Não está fundamentado na palavra de Deus, está fundamentado em coisas, em teorias humanas. Todas as vezes que encontramos Israel como nação desobedecendo ou algum personagem bíblico e percebemos a ação de Deus de corrigir, disciplinar, mas nunca destruir por completo seu povo, entendemos que o amor de Deus vai muito além de nossa compreensão. Deus corrigia, mandou para o cativeiro, trouxe de volta, mas não destrói. E quando ele pune a nível de destruir alguém, no sentido de permitir que morra, é porque aquela pessoa, aquele grupo, chegou ao auge e aí Deus permitiu aquilo. Mas Deus sempre busca que as pessoas se arrependam. Ele sempre dá tempo para arrepender-se. Dessa forma, tudo que recebemos é por causa da sua misericórdia e compaixão, pois ele tem todos os motivos para nos destruir por causa da nossa natureza inclinada para pecar e pecar. Eu merecia condenação. Eu não fui salvo porque eu merecia a salvação, porque eu era bom. Não havia nada de bom em mim. Eu era um pecador culpado diante do tribunal de Deus. Mas o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus me alcançou. Todavia, lendo e estudando a Bíblia, reconhecemos todos esses feitos de Deus e só nos resta servi-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças enquanto estamos aqui na terra. Eu estava condenado. Eu estava no corredor da morte esperando a execução da sentença final, que era a separação eterna de Deus. Partir dessa terra separado eternamente de Deus. Aí Jesus morre na cruz para me dar direito à salvação. E agora eu vou abandonar o Senhor? Eu vou trocar a minha liberdade, o direito de vida eterna para viver nesse mundo fazendo o quê? Sabendo que depois do que eu já aprendi, do que eu já estudei, o que vai me sobrar, o que vai me restar é condenação eterna. Ei, pastor, mas é luta. Pastor é vento. Pastor é dificuldade. Pastor é perseguição. Eu não aguento. Ei, tudo isso ainda não é pior do que passar a eternidade sem Deus. Isso tem um tempo de validade. A vida humana tem um prazo de validade. Isso não é eterno. Agora para pensar em trocar o que tem prazo de validade por aquilo que é eterno. Abrir mão daquilo que é eterno por causa de algo que tem prazo de validade. Eu não aceito ser afrontado, eu não aceito sofrer, eu não aceito isso. Eu vou sair para mim tomar a minha decisão e me defender. Você vai fazer isso e vai perder. Vai abrir mão da salvação. Vai fazer isso? Vai desfrutar de momentos de se defender, de brigar, de lutar, de não aceitar ninguém te humilhar? Em troca disso você perde a sua salvação? É isso que você quer para sua vida? Realmente? Não faz isso não. Não abre mão da salvação não. Ela custou preço de sangue. Só que não foi o sangue de qualquer pessoa. Não foi um sangue de animal. Foi o sangue de Jesus, o justo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você ainda não aceitou Jesus, inclusive aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. 3. A leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. João 4, 23 e 24. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, que é necessário. Nós temos que participar dos cultos públicos. Temos que nos reunir. Não existe igreja online. A igreja é presencial. Online foi um momento, dentro do momento da pandemia, não pudemos ir ao templo, mas a igreja não é online. Ela é edificada na presença. A comunhão, ela é exercitada pessoalmente. Não dá para poder exercitar comunhão online o tempo todo. Preste atenção nisso.
Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Seu devocional com Deus, seu momento de oração diário, seu momento de leitura da Bíblia, inclui oração, o louvor e a leitura da Bíblia. Você pode ter um momento para orar, para cantar, louvar ao Senhor e para ler a Bíblia. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. Salmo 119, versículo 11, 15 e 24. Deixa eu ler aqui. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, disse o salmista. A única forma de não pecar é guardar a tua palavra. Versículo 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Versículo 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Que aconselhava o salmista? A palavra. O conselho dele não vinha do seu coração, não vinha de outras pessoas que não se baseavam na Bíblia, vinha da palavra. Leia o Salmo 119 todo e perceba como o salmista ama e engrandece a palavra de Deus. Dê aos seus alunos essa tarefa. Peça para eles lerem o Salmo 119 todo. Mesmo que leve um dia, 2, 3, não sei. Dá para ler. 176 versículos, maior salmo da Bíblia. É um salmo que exalta a grandeza da palavra de Deus. O salmista mostra como a palavra de Deus é importante. 176 versículos. Tem como ler em um dia, em uma sentada, como se diz, mas de repente ele pode não conseguir. Lê aí em 3, 4 vezes, divide aí 50 versículos por dia, não sei. Mas leia e veja como o salmista exalta a palavra de Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. Sistemático é algo ali, ó, sistematizado, contínuo. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Então eles aqui atribuem também que você pode estudar livros, né? O método sistemático indutivo das Escrituras é aquele que leva o aluno a estudar o texto cuidadosamente, observando todos os particulares e os promenores para então tirar uma conclusão. Isso é um estudo indutivo. Ele vem das partes para o todo. Esse método é particularmente valioso porque capacita a pessoa a tirar conclusões não tendenciosas daquilo que Deus está comunicando através da porção da Escritura em questão. Busca se aproximar da Bíblia sem ideias pré-concebidas, o que eu acho, que eu penso. Não, quero saber o que o texto diz. Ele vai do específico para o geral, das partes para o todo. Você analisa as partes, o específico, como palavras, frases, sentenças, parágrafos, capítulos, e começa a descobrir e desenvolver as ideias que eles contêm. Então você faz observações seguido por conclusões, que é o geral. Então o estudo indutivo da Bíblia é algo maravilhoso, sistemático. Estude. Estude o texto, procure saber por quê, quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para quem escreveu. Quem sabe eu possa um dia lançar um curso de interpretação bíblica também, que vai te ajudar muito dentro das aulas da EBD, para entender os textos da Bíblia no seu estudo do dia a dia. Quem sabe? Vai orando. O Senhor pode nos conceder. Síntese do tópico 3. Quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. Não é o que você quer, não é o seu jeito. Estude. Se comporte como a palavra de Deus mostra. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Jesus. Como é que você quer ser discípulo de Jesus se você não gosta de estudar a Bíblia? Você não lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. E essa revista está nos conscientizando desse dever que temos. Estudar a palavra é um dever, não é uma opção. Você gostou do conteúdo dessa aula? Então compartilha, se inscreva no canal. Já deixou o like hoje? Não? Então é agora. Deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe. E comente da onde você está assistindo e também o que você achou da lição de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu deixar mais um aviso aqui para você, tá bom? Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo?
Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Você pode ser aluno do curso livre de teologia, mas antes você pode se inscrever no módulo grátis. Você vê se o conteúdo é bom. Se você gostar, você vai se transformar em aluno, você vai ter uma mensalidade, tá? Mas, por enquanto, você pode se cadastrar só no módulo grátis para conhecer o curso. Eu estou deixando o link na descrição aqui desse vídeo para que você possa se inscrever no módulo grátis. Depois, se você gostar, você é aluno. Se você achar que não dá, você não precisa ir em frente, tá bom? Conclusão. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Qual é o conteúdo da educação cristã? A Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Eu vivo de acordo com o que a palavra ensina. Aleluia! Por isso, alunos, todos devem fazer seu estudo bíblico devocional. Todo mundo. Nós, professores, alunos, também precisamos nos esforçar para não faltar às aulas da escola dominical. Você, como professor, pode dar essa instrução. Agora, você também tem que estar lá quando você não estiver dando aula, tá? Porque se você só for nos dias que você dá aula, aí vai ter problema. E verificar se algum aluno ou aluna não estão vindo, né? Ou indo para a aula e tomar as medidas para resgatá-los. Quantas pessoas começaram e não estão indo mais? Às vezes vai para o culto, mas não está indo para a escola dominical. Vá atrás dessas pessoas. Ah, eles têm pernas, eles vão sozinhos. Não faça isso não. Por favor, faça a sua parte. Tanto os alunos podem se interagir com os outros, como o professor também pode buscá-los, tá? Por fim, devemos entender que o tempo de igreja ou a quantidade de vezes que já lemos a Bíblia não nos isenta de permanecermos estudantes da Sagrada Escritura. Alguém pode dizer assim, eu já li a Bíblia 10 vezes, não preciso mais ler. Tem que continuar lendo. A santificação é durante a vida toda e para que haja santificação nós precisamos estudar a Palavra de Deus, porque é através da Palavra que o Espírito Santo vai transformar a nossa vida. Porque nós vamos descobrindo o que a Palavra nos ensina e ele vai usar a Palavra para transformar a nossa vida. Nos confrontar do que estamos fazendo. E o ser humano, por causa da natureza pecaminosa, é tendente a se esquecer do que Deus quer. Jamais podemos perder a humildade e a capacidade de sermos aprendizes dos mestres, Jesus. Eu dou aula. Mas no dia que eu não estou escalado para dar aula, eu não dou aula a semana toda não. Eu sei que tem professor aqui me assistindo que dá aula na escola dominical na sua igreja toda semana. Tem professor que é fixo. Eu não sou professor fixo. Eu tenho vários professores na minha igreja. Então, eu dou aula de tempos em tempos. Agora, aqui na EBD Comentado Online, eu estou toda semana. Mas na igreja local, eu dou tempos em tempos. Então, quando eu não estou dando aula, eu estou sentado aprendendo. Quando eu não estou pregando, eu estou sentado aprendendo. Eu preciso aprender. Quando eu estou num seminário, numa palestra, que eu sou um dos palestrantes, eu depois sento para aprender. Eu não vou lá só para poder dar a minha parte da palestra. Eu sento para aprender. Quem me conhece sabe disso. Eu não estou falando aqui algo que não é real. Eu sento para aprender. Por quê? Porque eu também sou aluno. Vamos espiar qual é a próxima lição? É claro que é o novo trimestre. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, tá bom? É a próxima revista do nosso segundo trimestre de 2022. Lembrando a você que a lição de número 1 será em 3 de abril de 2022, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E eu quero lembrar a você, tem aqui o orar, mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Eu quero lembrar que no dia 6 de março de 2022, se você está assistindo a aula antes, se você está vendo essa lição antes dessa data, que vai ser um domingo, às 13 horas, eu vou fazer um panorama, eu vou gravar um vídeo
com o panorama desse próximo trimestre. Então, eu tô alertando a você sobre o panorama que eu vou gravar. Vamos fazer uma oração e encerrar esse trimestre. Obrigado você de todo lugar do Brasil. Se você está em Roraima, por favor me diga para que eu possa completar o mapa, porque tem gente dos 4 cantos do Brasil assistindo a EBD Comentada Online. Eu agradeço você, professor, eu agradeço você, aluna, minha gratidão a Deus por vocês estarem aqui na EBD Comentada Online durante todo o trimestre, ou você que chegou no meio do trimestre, ou você que chegou nessa última aula, o meu muito obrigado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu encerro esse trimestre e essa lição te agradecendo, Senhor. Eu confesso que não foi fácil durante todas as aulas, Senhor. Tu sabes, Senhor querido, quantas coisas nós que damos aulas enfrentamos, Senhor. Eu sei que tem professores que enfrentam muitas dificuldades para poder lecionar as aulas. Mas eu consegui, pela graça do Senhor, e os professores também vão conseguir. Eu quero te agradecer por mais um trimestre, Senhor, concluído. Eu quero te louvar neste momento, porque para muitos parece uma coisa insignificante, mas só tu sabes, Senhor, o trabalho, Senhor, que nós temos. Só tu sabe o que nós temos que abrir mão, Senhor, para podermos nos concentrar. Só tu sabe as dificuldades que nós passamos em várias áreas da nossa vida, Senhor. Para abrir mão, Senhor, abrimos mão para ter mais tempo no reino. Mas eu sei, Senhor, que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. E eu sei que a recompensa, ela não é só espiritual. O Senhor tem como nos abençoar também aqueles que têm se dedicado em tempo integral na tua obra, mas não tem nenhum ganho fixo, Senhor. Eu sei que tu tem como prover. Eu sei que tu tem como prover, Senhor. Abençoa cada professor. Abençoa cada aluno, Senhor. Eu quero te agradecer pelo término, Senhor, desse trimestre. E pela oportunidade de começar um novo trimestre. Que possamos praticar, que possamos amar a tua palavra. Que a tua palavra seja prioridade na nossa vida. Que a nossa vida seja dirigida pela tua palavra. Não pelo que pensamos, não pelo que achamos, não pelo que queremos. Que o Senhor venha reinar. E que a partir do momento que nós encerramos esse trimestre, nós possamos ter a conscientização que precisamos estudar diariamente a tua palavra. Que possa haver resultados, que professores possam ver o resultado, que alunos possam contar que passaram a estudar a Bíblia com afinco, Senhor. Que possa haver transformação de vidas. Que professores possam dar o testemunho, Senhor, aqui no canal, que estão vendo a modificação, que estão vendo alunos interessados em estudar a Bíblia. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu muito obrigado. Eu sei que a aula foi um pouquinho maior hoje, mas é encerramento de trimestre. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é professor da escola bíblica dominical, não desanima não, não desiste não. Nós não fazemos isso por causa de valores humanos, materiais, apesar de precisarmos deles. Às vezes abrimos mão do nosso tempo, nos sacrificamos em coisas que só Deus sabe. Mas Deus está vendo o trabalho de cada um. Não é uma troca, mas Deus está vendo. Então, que Deus possa continuar te usando, que nesse novo trimestre nós estejamos juntos. E você que foi aluno durante esse trimestre, que não dá aula, mas que é um aluno, e quem sabe pode se tornar um professor, que Deus continue te abençoando. Eu agradeço a todos vocês. Recebam o meu abraço simbólico. O meu agradecimento, a minha gratidão por vocês estarem aqui no canal. Convide outras pessoas. Falem desse canal para outras pessoas. Elas poderão também serem edificadas para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Estou deixando aqui orientação aqui, estou deixando aqui uma indicação de vídeo que você possa assistir. E até a próxima EBD Comentada Online no próximo trimestre, no segundo trimestre de 2022, aonde vamos estudar a nova revista. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.